Ezequiel 14, do 1 ao 6. Amém? Amém? Misericórdia. Vamos ler, meus irmãos. Vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel que se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no coração e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Ora, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da nação de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser tropeço da sua maldade diante da sua face e vier aos profetas do Senhor, e ouvindo a ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. E farei isso para que possa apanhar a nação de Israel no seu próprio coração, porque todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Por isso dize a nação de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos, deixai os vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Amém? Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é ídolos invisíveis. Ídolos invisíveis. E hoje em dia essa palavra ídolo ela tem sido muito banalizada, porque hoje ela pode ser empregada, ela é empregada de uma maneira no qual demonstra amor, respeito, uma admiração profunda por alguém que fez alguma coisa, alguém que foi notável alguém que foi notável naquilo que fazia. Vamos botar, por exemplo, hoje o Ayrton Senna ele é visto como um ídolo no esporte por conta do que ele fez na Fórmula 1. Ou o Pelé, um ídolo no futebol, devido ao que ele fez. E tantas outras pessoas são chamadas de ídolos. Cantores, jogadores de futebol, artistas de diversos cantos do Brasil e do mundo. Muitos são respeitados porque atingiram uma certa fama e hoje eles são chamados de ídolos. Inclusive até esse sentido de admiração profunda por alguma personalidade, ele hoje é atribuído ao dicionário por conta disso. O cara fala assim, respeito, admiração profunda por alguém que se tornou notável. E essa questão, no caso no dicionário, quando se fala em pessoas, ele está dizendo no sentido figurado da coisa. E por que ele fala no sentido figurado? Porque essa questão de ídolo, ela não tem necessariamente a ver com pessoas. E é engraçado que hoje essa questão da idolatria se tornou algo tão banal que hoje a gente encontra ídolos gospels. Hoje não se tem mais cantores que são muito notáveis, você tem ídolos. Não se tem pastores que são homens de Deus que pregam a palavra do Senhor, mas hoje se tem ídolos. E a questão da idolatria tem sido tão banalizada, que tem tomado caminhos muito perigosos. Muito perigosos. Porque uma coisa é alguém mundano tentar receber para si uma adoração, tentar receber para si uma idolatria. Agora, outra coisa é quando servos de Deus buscam para si receber essa idolatria. E no sentido original, a idolatria ela é atrelada a um contexto religioso, onde ídolo é um objeto de adoração que representa materialmente uma entidade espiritual ou divina e, em alguns momentos, sendo atribuído poderes sobrenaturais. Por exemplo, você tem, em algumas religiões, você tem um santo ou uma santa, digamos assim.
na qual a esse santo é atribuído milagres. Eu orei para o santo fulano de tal e esse santo me abençoou. Eu orei para não sei quem e esse não sei quem me deu aquilo que eu queria. Essa divindade, através dessa divindade eu consegui uma cura. Ou alguma coisa assim desse tipo. Certo? Então, cara, a gente pode dizer que ídolo é um objeto de culto, ou seja, objeto de reverência máxima, adoração e etc. E qual é o grande perigo dessa questão dos ídolos? É que hoje personalidades acabam tomando o lugar que seria de Deus. Existem casos em alguns lugares onde se vê em fotos de cultos pessoas ajoelhadas ao pé do pastor. Pois é. E o pastor recebendo essa adoração. Já temos outros lugares onde você tem pessoas que defendem mais o pastor da congregação do que a própria palavra de Deus. Não seria uma idolatria também? Ou outras pessoas que são devotas de fulano de tal. É isso trazendo para cá, trazendo para o nosso meio. Vamos fazer o meia-culpa. E pessoas que se colocam debaixo de um jugo de outras, ou debaixo de uma autoridade de outra, digamos assim, e chega até a ponto de atribuir a esse fulano uma autoridade que seria uma autoridade de Deus. Esses são os ídolos de hoje. Então a gente pode entender que ídolo é alguma coisa visível. O ídolo ele é palpável, ou você escuta ou você vê, né? Você tem ídolos de gesso, de barro, de bronze, de ferro, ou até pessoas que são chamados de ídolos. Então é algo palpável, no qual qualquer pessoa tem acesso ao ato de prestar sua devida homenagem. Isso aí, chamado de idolatria. O ato de idolatrar é algo totalmente voluntário e prestado para outro ser, seja material ou imaterial, de maneira totalmente consciente e involuntária. Certo? Talvez não. Talvez não. Porque, vamos ver, se fosse a questão material, se fosse a questão somente do barro, ou do bronze, ou do ferro, se fosse a questão somente da estátua, do totem, ou da pessoa, por que a palavra do Senhor utilizou para essas pessoas o termo ídolos do coração? Por que esses versículos? E essa questão de ídolos do coração é uma coisa bem mais complexa. Esses ídolos que a gente não vê, talvez sejam os mais perigosos. Talvez sejam estes ídolos que nos acompanham por tantos e tantos anos sem a gente saber. Talvez sejam esses ídolos que tantas vezes nós prestamos adoração, nós prestamos o devido culto e ainda assim achando que estamos prestando a total devoção a Deus, quando nós não estamos. A idolatria não consiste somente na adoração a outros deuses, mas carrega em si aspectos internos. E a gente vai ver aqui alguns aspectos internos que a idolatria carrega. A gente vai ver aqui alguns tipos de idolatria que podem estar muito mais perto da gente do que a gente imagina. Abrindo a palavra de Deus em Efésios 5, versículo 5, e depois Efésios 5, versículo 5. Abro aqui.
e depois 1 Timóteo 6,10. Nós vamos falar da mesma coisa. Efésios 5, versículo 5 vai dizer: Pois bem sabeis que nenhum devasso, impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5,5 diz isso. 1 Timóteo 6, versículo 10 vai dizer: Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Nós estamos falando aqui no mesmo pecado chamado avareza. Mateus 6, versículo 24 vai dizer que ninguém pode servir a dois deuses, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai adorar a Deus, ou você vai adorar a Mamon. E é o engraçado que esse foi o único, salvo me engano, a única entidade no qual que Jesus nominou. Foi o único Deus que Jesus deu o nome, chamando de Mamon. Certo? Então nós estamos falando aqui de avareza. E esta passagem mostra que você não pode servir a dois deuses, você não pode servir a dois senhores. O amor ao dinheiro, e não é o dinheiro em si, faz com que muitas pessoas se desviem. Quantos pregadores do Evangelho a gente conhece que deixou de pregar aquilo que era certo para falar aquilo que dá certo simplesmente por razões monetárias? Existem muitos assim. Existem tantas igrejas que cresceram assim. Existem tantas igrejas que abandonaram a palavra de Deus para fazer simplesmente aquilo que dá certo. Pois bem, mas vamos falar um pouquinho de nós. Vamos falar um pouquinho de nós. Esquecendo um pouco dos pastores avarentos, de falsos pastores avarentos, melhor dizendo. Esquecendo de falsos pastores, falsos mestres avarentos, vamos falar um pouquinho de nós. Porque às vezes a gente fala tanto dessas pessoas, a gente fala tanto da avareza de outros, e quando a gente tem pessoas no nosso lado necessitando de ajuda, a gente simplesmente dá as costas. Sim. Às vezes a avareza pode estar muito mais perto do nosso coração do que a gente imagina. Muito mais perto do que a gente imagina. Hoje nós vemos algumas pregações, enquanto por um lado existem pessoas que quase que extorquem irmãos por conta de dízimos e ofertas, existem outros que existe um movimento contrário também que simplesmente vai abolindo tudo. Não é mais obrigatório, então não tem que fazer. E no final das contas, esses dois extremos, um que diz que tem que doar tudo e outros que diz que não é obrigado, eu não sou obrigado, eu não vou doar nada, na verdade são duas cordas do mesmo pêndulo. Como diz um ditado, os opostos de um pêndulo tendem a se encontrar. Então, no final das contas, esses dois tipos de pregação, em muitos momentos, ela tem uma mesma raiz, chamada avareza. Onde um está extorquindo porque é avarento e o outro não quer dar porque é avarento. Isso pode estar muito mais perto de nós e a gente não imagina. E falando um pouco também de um outro ídolo interno, a gente pode ver a questão de cerimônias e liturgias. E isso aqui está bem perto da gente mesmo, talvez até sentado ao nosso lado. 1 Coríntios 10, do versículo 14 ao versículo 16. Não, meu irmão, do 14 ao 17, tá? Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmo o que digo. Não é o cálice de bênção que abençoamos a comunhão e o sangue de Cristo, do sangue de Cristo? E não é o pão que partimos a comunhão do corpo de Cristo? Pois que nós, sendo muitos, somos um só pão
e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Olha que interessante, aqui nós estamos falando de idolatria no período, no culto de Santa Ceia. Quem diria? E olha o que acontece. Essa palavra, ela fala sobre idolatria no meio da congregação. E tantas vezes a gente acaba idolatrando a liturgia. A gente acaba idolatrando o momento em si. Como assim? Vejamos, por exemplo, o número de pessoas que a gente encontra na congregação e o número de pessoas em cultos, como um dia de quarta-feira, por exemplo. Quantas vezes a gente está preso à questão da ceia? Quantas vezes a gente está preso ao pedaço de pão e a um pouquinho do suco de uva? E, obviamente, eu não estou descartando a presença dos irmãos na ceia, não. Pelo contrário, devemos estar presentes sim. Devemos celebrar esse momento sim, até que o Senhor venha. Porque nós fazemos isso em memória de Jesus. Mas só que o problema é que a gente acaba ficando tão preso à questão da ceia que a gente às vezes acha que somente isso é importante. A gente esquece dos outros momentos. A gente esquece que o pão tem significado. O cálice tem significado. Olha, não é o cálice de bênção que abençoamos a comunhão do sangue de Cristo? Ou seja, pelo sangue de Jesus nós somos lavados. É isso que nós estamos dizendo no momento da ceia. Fomos lavados pelo sangue de Jesus, fomos purificados pelo sangue de Jesus. E não é o pão que partimos a comunhão do corpo de Cristo? Então, como a gente vai dizer que a gente tem comunhão se a gente só se preocupa em se ver somente uma vez por mês? Que comunhão é essa? Será que a gente não é mais adorador de um culto de ceia do que do próprio Deus? Tantas vezes a gente acaba escravos de métodos. A gente acaba idolatrando cultos. A gente idolatra, às vezes, momentos de adoração. Como eu já ouvi um termo uma vez, adoradores da adoração. A gente curte uma vibe legal no Ministério do Louvor, todo mundo com a mãozinha levantada, dizendo que santo é o Senhor. E quando acaba o culto, tudo como antes no quartel de Abrantes. Tudo voltando a ser como antes. Será que nós não estamos idolatrando os momentos na igreja do que o próprio Deus? Será que o culto não virou um Deus para nós? Será que a nossa função ministerial não virou um Deus para nós também? Será? Olha, esse tipo de coisa pode estar bem sentado ao nosso lado. Isso aqui a gente pode estar bem perto disso. E olha, obviamente, sentado ao nosso lado, eu não estou falando de irmãos, mas eu estou falando que a gente pode estar muito próximo dessa situação de adoradores do culto do que a gente imagina. A gente pode estar muito próximo dessa situação. E quando no final das contas, se a gente não entender o porquê nós estamos fazendo, se a gente não entender o porquê nós estamos no culto, se a gente não entender o porquê nós participamos da ceia do Senhor, estamos comendo e bebendo para a nossa própria condenação. E é engraçado, essa passagem começa com: meus amados irmãos, fugir da idolatria. A idolatria, muitas vezes, não vai ser a gente trazer uma estátua, um tótem, não vai ser a gente trazer um amuleto para um culto. E não se engane, tem crente que é supersticioso. Às vezes a gente é supersticioso, às vezes a gente crê em amuletos. Às vezes a gente, ministro de louvor, fazendo um alto flagelo agora, às vezes a gente se torna escravo de um louvor que a gente cantou e, nossa, a presença de Deus foi derramada com esse louvor, vou repetir ele todo domingo.
Às vezes a gente se torna escravo desse método. A gente é escravo de uma música. Às vezes a gente se torna adoradores de pastores. Não que a gente vá prestar honras a pastores, embora muitos fazem. Mas aí a gente tem a preferência por esse determinado pastor àquele. Uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo. Eu sou de Júlio, eu sou de Marconi, sou de Geraldo. Não foi nenhum deles que deu a vida por nós. Meus irmãos, fujamos da idolatria. Fujamos dos nossos ídolos invisíveis. Às vezes essas coisas podem estar guardadas dentro do nosso coração e a gente não sabe. Autoidolatria. Romanos 1, do 20 ao 27. E essa é uma passagem bem clássica. Romanos 1, do 20 ao 27, vai dizer: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que estes homens são indesculpáveis. Pois, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus, não lhe deram graças, antes seus raciocínios se tornaram fúteis e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Pelo que Deus os entregou às suas próprias concupiscências de seu coração, à imundícia, a desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus abandonou as paixões vergonhosas e até as suas mulheres mudaram suas relações sexuais por outras contrárias à natureza. Semelhantemente, também os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres e inflamaram-se em sensualidade um para com os outros, homem com homem, cometendo atos indecentes, recebendo em si mesmo a penalidade merecida pelo seu erro. Amém. Agora vamos aqui para 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, vai dizer assim a palavra de Deus. Só correndo um pouquinho, tá, irmãos? Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes. Estes dois versículos eles estão falando de coisas que são bem parecidas, por incrível que pareça. Primeiro ponto, a idolatria de si mesmo na mente, onde nós temos pessoas cuja sabedoria se tornaram o seu próprio Deus. Isso a gente vê aos montes, e isso corre o risco da gente estar próximo também. Isso se não for nós. Sabe uma coisa? Isso é um risco até, às vezes, para pastores e para pregadores. Às vezes a gente, generalizando, tá? Não estou pessoalizando, mas generalizando, às vezes a gente ouve tanto elogio em algum determinado ponto, e que chega um determinado momento em que a gente se convence. Não querendo falar de mim mesmo, mas colocando um exemplo em que isso aconteceu comigo. Há muito tempo, bastante tempo, não tanto tempo assim, né? Mas eu tocava baixo numa outra igreja, né? E em vários momentos eu ouvi pessoas dizendo: poxa, você é bom nisso que você faz. Você é bom, você é bom, você é bom. Até que em um determinado momento veio aquela pulguinha atrás da orelha, veio aquela vozinha na minha cabeça dizendo: olha, se tem pessoas em contextos diferentes dizendo a mesma coisa, eu acho que
Deve ter algum sentido isso aí, né? A soberba começou a tomar conta do meu coração. A soberba começou a tomar conta do meu coração porque pessoas estavam dizendo que eu tocava bem o instrumento que eu tocava. Sinceramente, eu sempre fui muito ruim em autoavaliação. Eu tenho uma grande dificuldade para me autoavaliar. Para mim, o que eu faço está sempre ruim. A minha esposa que não vai me deixar mentir. E naquele momento, quando eu tinha meus 19 para 20 anos, a soberba começou a entrar no meu coração. E sim, eu comecei a me idolatrar. Comecei a me achar melhor do que outras pessoas. Ainda bem que Deus é bom e me deu uma rasteira e me colocou no meu devido lugar. Graças a Deus por isso. E eu contei essa historinha somente para que a gente possa perceber que a autoidolatria pode estar em nós sem a gente perceber. E nesses dois casos, a gente está falando de filósofos, pessoas que começaram a crescer no seu conhecimento a ponto de se tornarem orgulhosos. Então a gente tem, em primeiro ponto, a autoidolatria na sua mente, onde a pessoa começar a se achar soberbo, se achar acima dos outros. E em outra questão, nesses dois textos que a gente leu, tanto de Romanos quanto de 2 Timóteo, nós vamos ver a autoidolatria no sentido de satisfação dos seus prazeres acima de todas as coisas. Como diz a música por aí, eu quero ser feliz antes de mais nada. Como o mundo prega, o importante é que você seja feliz, o importante é que você esteja bem. E tantas vezes isso é aplicado até mesmo dentro das congregações. Porque hoje em dia não é mais tão importante que você esteja num lugar onde se prega a palavra do Senhor, mas é importante que você esteja num lugar onde você se sinta bem. Não é tão importante que você vá para um culto e aprenda alguma coisa da palavra de Deus. É importante que você saia renovado. Não é tão importante que você adore ao Senhor e que você clame ao Senhor e que você busque Ele, que o Espírito Santo de Deus se manifeste a você. Mas o importante é aquela letra bonitinha que te faz chorar dizendo que você é vencedor. A gente está buscando o nosso prazer dentro de culto. A ponto de, às vezes, eu já caí nesse erro também de orar, Deus, dê um culto abençoado para a gente. E não é Deus que vai dar culto para a gente. O culto é da gente para Deus e não de Deus para nós. A gente está buscando a nossa própria satisfação e esquecendo que a gente está aqui para agradar a Cristo. A gente está buscando o nosso próprio agrado. A gente está buscando o nosso próprio deleite. E às vezes a gente esquece do Senhor. E isso eu estou falando na questão espiritual da coisa. Fora a questão carnal que esses dois textos estão tratando. Porque no final das contas a busca pela satisfação pessoal estava tão grande ali que no final de tudo acabou em total depravação moral. Tudo acabou-se em depravação moral. Depravação intelectual, depravação social e depravação moral. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência, não. Isso está escrito para mostrar os rumos que o mundo teria hoje. E hoje a gente busca, acima de tudo, a nossa satisfação pessoal. E a gente busca tanto essa satisfação pessoal, ao passo de que quando a gente peca, a gente diz, Deus entende. Deus conhece o meu coração. Não foi o pecado não, foi só um desvio de caráter. O que tem que eu me prostituir? Não, isso não é um pecado, foi só um desvio de caráter. Aconteceu uma vez e não vai acontecer de novo. Mas se acontecer, Deus me perdoa. Orgulhosos. E talvez o orgulho seja o pior de todos os pecados, porque o orgulho
nos impede de enxergar os outros. Tenta pregar para alguém que vive em prostituição, você vai dizer, olha, você está vivendo assim, 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 Deus não se agrada disso. É verdade. É verdade, eu estou vivendo em prostituição. Poxa, você é avarento, você tem dificuldade de dividir. É verdade. Acho que eu tenho que mudar isso. Eu tenho dificuldade em dividir. Eu tenho dificuldade em obedecer. Olha, você tem que deixar de ser orgulhoso. Orgulhoso eu? Orgulhoso eu? Como o pastor citou ontem no encontro, né? De alguém que eles foram falar, mas Deus fala comigo. Orgulhoso eu? Rapaz, tem mais tempo de crente do que você de vida, rapaz. Eu sei mais da Bíblia do que você. Você quer falar o que de mim? Orgulhoso eu? Que isso? Se eu fosse orgulhoso no passado, Deus não me usava tanto. Você está dizendo que eu preciso me consertar? Se olha, rapaz. Tira a trava do seu olho. Orgulhoso eu? Você está dizendo que eu estou em pecado, mas tantas vezes eu estava junto com o pastor naquele momento assim, 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 e Deus me usou para falar isso, isso e aquilo outro. Você já botou a mão no enfermo e curou? Eu já. E tantas outras coisas a gente vai ver o orgulhoso falando. E esse orgulho impede de ver os outros pecados. Tantas e tantas outras coisas. Então, meus irmãos, a autoidolatria pode estar perto de nós e a gente não imagina. Às vezes a gente pode idolatrar o culto, às vezes a gente pode idolatrar os bens materiais e às vezes a gente pode idolatrar a si mesmo. E sabe, a gente poderia citar muitas e muitas e muitas outras formas de idolatria, muitas outras coisas que nos afastam da presença do Senhor, sem a gente perceber. Muitas coisas internas que a gente faz como deuses. Por exemplo, eu citei que há algum tempo o meu baixo era o meu Deus. O Senhor me libertou disso. Hoje o meu baixo não é mais meu Deus. Mas o Deus que criou o som, esse é o meu Deus. O Deus Criador, esse é o meu Deus. Então não importa se eu estou com um instrumento musical ou não. E a gente precisa tomar cuidado também dentro das nossas funções. Porque se em algum momento a gente só enxergar o Evangelho por aquilo que a gente faz, a gente está adorando um outro Deus, a gente está adorando a nossa função e não o nosso Senhor. A gente poderia citar muitas e muitas outras coisas. Por exemplo, pais, ou filhos, ou cônjuge. E tantas outras coisas invisíveis. O ego, função ministerial, o líder religioso, a sua mente, a sua inteligência. Tantos e tantos e tantos e tantos e tantas outras coisas que nos afastam do Senhor. Mas sabe uma coisa? A idolatria é aquilo que te move. A idolatria é o que te move. Como assim? Como assim a idolatria pode ser aquilo que te move? Se alguma coisa te dá razão, você pensa em continuar na sua caminhada de vida por alguma outra razão sem ser Deus, é bem provável que isso seja o seu ídolo. Aquilo que não pode tirar de você. Sabe? Aquela coisa que você tanto ama, aquela sua função ministerial que você tanto ama, e isso não pode ser tirado de você. Porque se for tirado de você, acabou o seu mundo. Acabou sua caminhada cristã. Isso pode ser o ídolo. Isso pode ser seu ídolo. Se existe alguma coisa fora a palavra de Deus, fora o Senhor, que você necessariamente não consiga viver sem,
Isso pode ser o seu ídolo. Eu amo a minha esposa. É bem difícil um homem casado ou uma mulher casada imaginar a vida longe do seu cônjuge. É muito difícil imaginar isso. Mas é totalmente impossível imaginar minha vida longe da presença do Senhor. Às vezes pode ser difícil você imaginar sua vida longe do seu cônjuge. Pode ser difícil. Mas se for impossível você imaginar a sua vida longe do seu cônjuge, provavelmente o seu cônjuge seja um ídolo. Às vezes a gente até pensa, a gente generalizando, a gente até pode pensar em uma vida longe da presença de Deus, mas não uma vida longe sem os filhos. Uma vida longe dos filhos. Ou uma vida longe da presença de Deus, mas não uma vida longe do cônjuge. Vocês conseguiram entender a diferença? É muito difícil eu conseguir viver sem a minha esposa. Mas muito difícil mesmo. Mas é totalmente impossível viver sem o meu Deus. É totalmente impossível viver sem Cristo. Então, meus irmãos, às vezes a gente se preocupa com o ídolo material, mas existem muitos ídolos invisíveis nos quais a gente carrega. E por isso o Senhor vai dizer em Ezequiel 14, versículo 6, o Senhor nos chama, Ele nos chama e nos diz: por isso dize a nação de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos, deixai vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Às vezes a gente pede um manifestar da presença de Deus na congregação, só que a gente vem todo carregado de ídolos. A gente vem todo carregado de pecados. A gente vem todo carregado de objetos de culto e a gente tenta dividir esses objetos de culto com o momento do Senhor. Deus quer um relacionamento exclusivo. Deus quer um relacionamento exclusivo. Exclusivo. Deus tem ciúme de nós. Deus, Ele nos ama. E não é um ciúme doentio, mas é um ciúme de zelo. Ele quer que você esteja perto dele. E Deus não é uma pessoa carente de atenção. Ele não é alguém carente de atenção e precisa de você ao lado dele, não. Mas Ele te chama para estar perto dele porque Ele quer o melhor para você. E o melhor que Deus pode nos dar é a presença dele sobre nós. Então, meus irmãos, convertei-vos, jogai fora os falsos ídolos, jogai fora os seus ídolos invisíveis e voltemos para o Senhor. Voltemos de maneira única e exclusiva para o nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Exaltado seja o Senhor. Sabe, o seu coração, ele é um altar do Senhor. O seu coração, ele é um altar do Senhor. E a gente não pode deixar o nosso altar sujo com outras coisas. A gente não pode deixar o nosso altar ser aceso com fogo estranho. Mas a gente precisa limpar nesse momento. A gente precisa limpar. Então vamos, feche os seus olhos, clame ao Senhor. Clame ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Eu te convido a fazer essa oração cantada nesse momento.
Faça essa oração cantada diante do Senhor. Clame a Ele, para que Ele venha restaurar o seu coração, para que Ele venha restaurar esse altar. Aleluia, porque só o Senhor pode nos restaurar. Só o Senhor pode quebrar, pode destruir tudo aquilo que foi quebrado. Vem restaurar o meu altar diante do meu Deus. Eu vou me quebrantar e permitir o teu agir. Sem ti eu nada sou. Eu quero renascer. Vem responder com fogo. Vem recolher meu choro. Vem receber toda a minha humilhação, ó Pai. Vem com poder de novo erguer o meu altar. Vem erguer o nosso altar, Deus. Venha nos consertar neste momento, ó Pai. Aleluia. Cante mais uma vez. Vem restaurar o meu altar diante do meu Deus. Eu vou me quebrantar e permitir o teu agir. Sem ti eu nada sou. Eu quero renascer. Vem responder com fogo. Vem recolher meu choro. Vem receber toda a minha humilhação, ó Pai. Vem com poder de novo erguer o meu altar. Vem responder com fogo. Vem recolher meu choro. Vem receber toda a minha humilhação, ó Pai. Vem com poder de novo erguer o meu altar. Ó Senhor amado, nós oramos neste momento, ó Deus, para que o Senhor venha nos limpar. Nós oramos, ó Deus, nós clamamos a Ti para que o Senhor venha nos tirar todos os ídolos invisíveis, ó Deus. Seja o nosso ego, seja o nosso amor por outras coisas, seja o nosso amor pelo dinheiro, seja o amor pelo ministério, seja o amor até mesmo pelo culto, Senhor. Deus, tira de nós todos os ídolos invisíveis, ó Pai, e venha restaurar o nosso coração como um altar, um lugar de adoração somente a Ti, ó Deus. Senhor amado, porque o Senhor nos chama para um relacionamento de exclusividade diante do Senhor. Porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. E o Senhor não quer que a gente divida a nossa adoração com ninguém. Com ninguém ou com algo, com qualquer coisa. Pai, nos colocamos diante do Senhor, Deus. Clamamos, ó Pai, livre-nos dos ídolos invisíveis, ó Deus. Livra-nos dos falsos deuses, ó Pai. Nós sabemos de qual é salteado que o Senhor não aceita, Pai amado, que a gente adore a imagens ou a coisas palpáveis. Mas e os ídolos internos, ó Deus? Às vezes a gente idolatra o pecado.
Senhor amado, a gente idolatra tantas coisas, a gente presta culto a tantas coisas, ó Deus. Mas, Senhor amado, em nome de Jesus, nós clamamos, limpa-nos, limpa o nosso altar, ó Deus. Limpa o nosso coração dos falsos deuses, limpa o nosso coração dos falsos ídolos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor amado, limpa-nos, ó Deus. Porque nós queremos viver para Ti, ó Deus. Para Ti e para mais ninguém. Nós queremos viver única e exclusivamente para o Senhor. Deus amado, nós não queremos ser adoradores do templo, mas queremos ser adoradores do Senhor. Nós não queremos ser adoradores do culto, mas queremos ser adoradores do Senhor. Não queremos ser adoradores da adoração, mas queremos adorar a Ti, ó Deus. Porque o Senhor, é ao Senhor que nós devemos prestar total reverência. É ao Senhor que nós devemos prestar a total devoção. É ao Senhor e a mais ninguém. Que o nosso coração seja sempre única e exclusivamente Seu, Senhor. Em nome de Jesus, clamo a Ti, Deus. Livra-nos dos ídolos invisíveis. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.